Oi pessoal, hoje eu me deparei com uma situação um pouco inusitada e diante da resposta que eu dei a essa situação, me lembrei de uma passagem onde Jesus ensina os seus discípulos que eles deveriam orar sempre e não desistir nunca, e para isso lhes contou uma parábola, uma historinha para que eles entendessem bem aquilo que ele estava lhes dizendo. E eu queria agora compartilhar essa pequena passagem com todos vocês que aqui estão me assistindo, para que a gente possa entender o porquê é necessário orar sempre e não desistir nunca. Lucas capítulo 18 diz assim, eu vou ler para a gente, tá? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma parábola que Jesus contava justamente para que eles entendessem que era preciso perseverar na oração. Eu estou contando isso porque essa manhã uma situação inusitada me fez buscar uma resposta a um irmão. Um irmãozinho me falou que diante das necessidades que ele vive, diante da escassez que ele e sua família passam, e ele está longe fisicamente daqui, ele está no continente africano, ele disse que lhe parece que Deus não ouve suas orações, que ele ora, porém as respostas não vêm. Eu refleti por um tempo para poder responder a ele, porque a gente não pode vender falsas expectativas, nem pode fazer promessas ilusórias. Mas depois de pensar um pouco e de orar sobre o que eu iria lhe dizer, a resposta que me veio foi justamente essa que eu compartilhei aqui na leitura, sobre orar e agradecer. Ele disse que não sentia respostas de Deus à sua oração. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi: que tipo de respostas tu esperas? As respostas que te agradam ou as respostas que são necessárias? Que tipo de expectativas tu alimentas em ti? As expectativas de que Deus vai atender aquilo que tu pedes da forma que tu pedes, ou a expectativa de que Deus vai atender aquilo que tu precisas no momento que tu precisas? Porque eu percebi que ele falava não só de si, mas também da sua família e da escassez que eles passavam. E a gente sabe que a injustiça dos homens produz muitos males. E a gente sabe também que Deus proveu na terra capacidade natural para que todos nós pudéssemos ter o nosso sustento, se todos nós pudéssemos ter a sabedoria de compartilhar equanimemente aquilo que nós temos. Se os 7 bilhões de seres humanos na Terra pensassem no seu semelhante e compartilhassem aquilo que têm, todos teríamos o suficiente para termos uma vida digna. O problema é que não é assim que funciona. Como dizia o apóstolo João, o mundo jaz no maligno e a expectativa que o ser humano tem é de angariar e de acumular para si sempre mais, porque acredita que pode ter falta logo mais no futuro. A sensação de falta é um dos maiores empecilhos que nós temos. Por isso eu falava para aquele irmão que
ele ensinasse aos seus também que antecipadamente, logo pela manhã, quando orasse, eles agradecessem por aquilo que estava a caminho. Porque estava a caminho. Há a possibilidade de Deus abrir os caminhos para que as nossas necessidades sejam atendidas segundo realmente são necessidades. Então eu falei a ele: irmão, ensina os teus a orarem agradecendo por aquilo que está a caminho naquele dia. E observe atentamente com expectante fé de que aquilo que vocês necessitam lhes será concedido. Eu não sei como, eu disse a ele. Eu não sei de que forma Deus vai providenciar. Mas Deus abre caminhos, abre oportunidades, abre possibilidades onde nós não as enxergamos e abre soluções e possibilita soluções onde nós não as vemos. Nós normalmente temos a tendência de guardar, de angariar e de colocar debaixo do colchão, debaixo de qualquer coisa, o máximo que nós pudermos, porque achamos que amanhã vai nos faltar. E Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, hoje. Ou seja, não necessitamos orar pelo pão nosso da semana que vem. Necessitamos do pão nosso hoje. Porque eu não posso comer hoje por amanhã, assim como eu não posso comer hoje por ontem. Hoje eu tenho que comer por hoje. Assim como a palavra do Senhor me alimenta hoje, amanhã eu tenho que buscá-la novamente. Então não há escassez, não há falta quando nós confiamos em Deus. O problema é nós confiarmos em Deus. O problema é nós despirmos-nos dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas inseguranças, colocar tudo isso aos pés de Cristo e confiar só nele. Quando nós podemos agradecer antecipadamente por aquilo que já está a caminho, então as coisas vêm, as coisas acontecem. Isso não é uma falsa ilusão, isso não é vender ilusões ou pregações falaciosas. Isto é experiência de vida, as coisas acontecem quando nós confiamos em Deus. Temos que estar atentos, temos que correr atrás, temos que fazer a nossa parte, temos que buscar, temos que trabalhar, temos que bater, porque quem bate, a porta lhe será aberta. Não ficar de braços cruzados, mas sim, quando nós nos mexemos e corremos e buscamos, encontramos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, Jesus disse. Mas ele fala, pedi, buscai, batei. Ele não disse senta e lamenta. Senta e espera, senta que tudo cairá do céu. Portanto, agradeçamos antecipadamente. Saibamos que as coisas estão a caminho, Deus providencia dentro da necessidade que temos, mas vivamos essa experiência. Jesus disse, peçam em meu nome para que a alegria de vocês seja completa. Não para que vocês testem a Deus, não para que vocês vejam que a oração funciona, mas para que a alegria de vocês seja completa. Então, em suma, eu ensinava a este irmão aquilo que eu aprendi do Senhor. Peça, mas peça já agradecendo que está a caminho. Como Jesus ensinava aos seus discípulos, peçam. Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Gente, isso é sério. Isso é experiência de vida. Isso não é brincadeira. Isso não é pregação falaciosa. Isto é seriedade em Deus. Portanto, é o que eu posso compartilhar hoje com este irmão e gostaria de pegar o gancho e compartilhar com vocês. Peçam agradecidos, peçam agradecendo, porque o milagre que nós precisamos, aquele que nós precisamos, não o que é para satisfazer nossas vontades, nossas manias e nossos egos, mas aquele que nós precisamos, ele está a caminho. Basta confiarmos, basta pedirmos, basta buscarmos, basta batermos, basta crermos. Era isso. Obrigado por você ter vindo até aqui. Esse vídeo tornou-se um pouco mais longo do que eu esperava, mas as palavras foram fluindo pela inspiração do Espírito. Muito obrigado por ter vindo até aqui.
e que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau!